Então, vamos lá, pessoal. A pedido do professor Cleiton, eu vou estar resolvendo com vocês a lista semanal 9, mais especificamente as questões 4, 5 e 6, tá? Então, vamos lá. Primeira questão 4. Crie uma classe usuário com os atributos login, e-mail e senha. Adicione gets e seds e sobrescreva o equals. Dois usuários são iguais se eles possuem o mesmo login. Crie uma classe sistema que possui uma array list de usuários com o atributo. Crie um método adicionar usuário no sistema. Esse método recebe um usuário e insere na lista. Entretanto, apenas se todas as informações estiverem respeitando as seguintes regras. 1. A senha deve possuir no mínimo 6 caracteres, sendo obrigatoriamente 3 números e 3 letras. 2. Não deve ser possível haver 2 pessoas com o mesmo login no sistema. Adicione ao sistema um método buscar que recebe um login e retorna a pessoa com esse login que estiver cadastrada. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui no Eclipse, nós vamos criar a classe usuário. E vamos adicionar à classe usuário os atributos login, e-mail e senha. Ambos, os 3 do tipo privado, tá? Para que possamos criar os gets e sets. Então, vamos lá. Bom, pessoal, para não perder tempo de ficar criando os gets e sets, porque eu assumo que, como o professor Cleiton já ensinou isso, desde a primeira prova, vocês já saibam como funciona a criação dos métodos gets e sets, onde o get retorna o objeto referente que você está referenciando e o set modifica ele, tá? Eu assumo que vocês já saibam isso porque o professor Cleiton ensinou. Então, vamos voltar para o domínio do problema. Adicione gets e sets e sobrescreva o equals. 2 usuários são iguais se eles possuírem o mesmo login, tá? Então, vamos lá. Vamos sobrescrever aqui o método equals. Onde o método equals vai receber por parâmetro um objeto do tipo usuário, tá? E vamos fazer dentro do equals a comparação. Se dois usuários são iguais, então vou referenciar, chamar o método dis, ponto, o getLogin, da classe que chamou o método ponto equals, o objeto passado por parâmetro ponto, o getEmail. Se isso for verdade, eu retorno true. Se isso não for verdade, significa que 2 usuários não são iguais, eu retorno falso. Pronto, pessoal, na classe usuário é basicamente isso, tá? Criar os atributos, criar os gets e sets e sobrescrever o método equals para verificar se 2 usuários são iguais. E no caso aqui eu estou chamando e-mail e não login. Pronto. Beleza. Vamos continuar lendo o problema. Cria uma classe sistema que possui uma array list de usuários
como atributo. Então, vamos lá criar a classe sistema. Importar o ArrayList. Beleza, vamos continuar. Cria um método adicionar usuário no sistema. Esse método recebe um usuário e insere na lista. Então, vamos criar esse método. Porém, entretanto, apenas se todas as suas informações estiverem respeitando as seguintes regras. Primeira, a senha deve possuir no mínimo 6 caracteres, sendo obrigatoriamente 3 números e 3 letras. Então, vamos lá. Criar um método. Beleza. Para a gente verificar se a senha do usuário, como está escrito aqui no domínio do problema, que ela precisa ter no mínimo 6 caracteres, nós precisamos verificar o tamanho da senha que pertence a esse usuário passado por parâmetro, tá? Então, vamos lá. Como é que nós vamos verificar isso? Vamos verificar o tamanho da senha, o tamanho do atributo que está aqui em usuário referente à senha, tá? Como é que a gente verifica isso? Com a função length, que a função length tanto serve para array normal como para strings, tá? Então, vamos lá. Pronto. Aqui eu já estou verificando se a senha do usuário é maior ou igual a 6. Ela tem que ser no mínimo 6 caracteres. Sendo obrigatoriamente 3 números e 3 letras. Como é que eu vou verificar se essa senha possui 3 números e 3 letras? Existe uma função em Java chamada character, que possui um método. Eu já vou mostrar para vocês. Que possui um método, que eu estava até testando ele aqui na classe teste. Que é character.is, esse nome aqui em inglês, quando se falar em inglês, passando por parâmetro a variável passando por parâmetro a variável, que eu estou querendo verificar se possui uma letra e o índice, tá? Da letra. E ele verifica se é um número ou não. Se eu não fizesse desse modo, eu teria que pegar, tentar converter para número. Se não converter, sair um string. Fazendo esse método aqui, ele já filtra erros, possíveis erros que possam acontecer no nosso sistema. Como vocês viram na aula da semana passada, exceções. Ele lançaria uma exceção, caso eu tentasse converter uma letra para integer, sendo que aí tentar se converter um string para inteiro, sendo que essa string é uma letra, tá? Então, vamos lá, vamos verificar. Só que para a gente verificar, pessoal, perceba que ela recebe por parâmetro o índice, um caractere, um char, referente à string que eu estou querendo verificar. Ou seja, eu preciso acessar os índices dessa string. Como é que eu vou acessar os índices dessa string? Onde eu preciso saber o tamanho da string e verificar. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso utilizando um for para percorrer a string. Pronto, pessoal. Aqui, o meu for, ele vai iniciar em 0
e vai até o tamanho da string que eu estou querendo percorrer, tá? E sempre incrementando em unidade, ok? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou chamar aquele método aqui dentro desse for e passar por parâmetro a string que eu vou quebrar ela em pedaços menores, ok? Para ir verificar se é número ou não. Então, vamos lá. Ok, pessoal, já fiz a verificação, passando a string, a senha do usuário, ponto xará, que é onde eu vou quebrar ele em partes menores, e esse método vai fazer a verificação se é um número ou não, ok? Ele vai basicamente pegar esse caractere e verificar se é um número ou não. Se ele retornar true, significa que é um número. Ou seja, a partir dessa verificação, se for um número, eu vou entrar nesse item. Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso contar, tá? Quantas letras tem e quantos números tem. Como essa condição isso já vai estar verificando para mim se é número, eu tenho que criar uma variável fora do tipo inteira, que eu vou chamar de n, referente a número, e iniciar ela como 0, e outra variável também do tipo inteira, que eu vou chamar de l, também iniciar ela como 0, para incrementando ela. Ou seja, se ela entrar aqui, significa que o caractere é número, então eu incremento n em unidade. No final, eu só preciso verificar se n é igual a 3, se é maior ou igual a 3, e se l também é maior ou igual a 3. Se isso for verdade, então quer dizer que minha string ela possui 3 letras e 3 números, no mínimo 3 letras e no mínimo 3 números, ok? Se isso não for verdade, significa que é uma string normal, que é uma letra. Eu faço um else, incremento L em unidade. Beleza, já está verificando isso para a gente. Então, a primeira condição já foi estabelecida. 3 números e 3 letras. 2. Não deve ser possível haver duas pessoas com o mesmo login no sistema. Beleza. Só que aqui fora, como eu já verifiquei para vocês, fora do for, quando ele sair do for, eu preciso verificar se n é maior ou igual a 3 e se ela é maior ou igual a 3, para poder satisfazer a próxima condição, que o usuário eles não podem ter o mesmo login. Então, vamos lá, vamos fazer a verificação. Pronto. Relembrando, pessoal, aqui eu estou verificando se possui no mínimo 6 caracteres, e aqui eu estou verificando se esses caracteres, se nessa string, nessa senha, possui 3 letras e 3 números. O próximo passo é verificar que não é possível haver duas pessoas com o mesmo login no sistema. Ou seja, eu não posso adicionar uma pessoa que já tem um login adicionado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar o método equals que nós sobrescrevemos na classe usuário, ok? E comparar os dois. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer um for que percorra todos os usuários que estão no meu array de usuários e comparar o login deles com o login do usuário, do novo usuário que eu estou querendo adicionar. Tá? Porque não pode haver duas pessoas com o mesmo login no sistema, ok? Fazer um for que percorrer ele. Eu vou fazer um for it, porque o for it ele já percorre exatamente o objeto, sem ter necessidade que eu chame o array passando algum índice em alguma coisa, tá? Vou fazer um for it que para mim é mais fácil. Beleza. O já foi declarado, vou chamar de uso. E o que é que eu vou verificar aqui dentro desse for? Se possui um usuário igual. Espera aí, deixa eu voltar aqui.
É só isso mesmo. Bom, pessoal, então aqui o que é que eu vou fazer? Eu já fiz o equals que compara os dois. Só que eu preciso controlar se já existe algum usuário com o mesmo login. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui fora uma variável do tipo inteira, que vai controlar, que eu vou chamar ela de existe, e vou iniciar ela como... Vou criar um boolean. Vou chamar ela de existe, e que inicialmente ela vai receber false. Aí o que é que eu vou fazer? Se o equals aqui der igual a true, eu chamo existe e mudo ela para true. Que já existe um usuário. Entrou aqui, já existe um usuário, eu dou um break. Pronto, entrou aqui no equals, significa que tem um usuário com aquele login, com o login do usuário passado por parâmetro. Aí ele entra, eu mudo o existe para true e dou um break, porque se já houver um usuário com aquele login, eu não preciso mais comparar ninguém porque já existe, tá? Eu dou um break no for para parar a execução. Aí eu verifico aqui, se existe for igual a true, significa que já existe um usuário e eu não posso adicionar. Ou melhor, se for igual a false, porque assim eu já adiciono direto e não preciso criar um else. Se existe for igual a false, então eu chamo a rede de usuários, ponto .add passando o usuário. Se existe for igual a false, ele não vai fazer nada, ok? Aqui. Adicione ao sistema um método buscar, que recebe um login e retorna uma pessoa com esse login que estiver cadastrada. Então, vamos lá, vamos fazer um método que recebe um login e retorna uma pessoa com o login cadastrada. E o que é que eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu preciso percorrer novamente os usuários. Como é que eu vou acessar os objetos dos usuários que tem lá dentro do meu array? Com o for, que eu vou fazer novamente um for each. Ok, aqui dentro desse for, o que é que eu vou verificar? Eu vou verificar se existe um usuário com o login que eu passei por parâmetro. Como é que eu vou verificar isso? Eu vou comparar o login do usuário, que está dentro do meu array, ponto equals, passando o login, comparando duas strings. Se isso for igual a true, eu faço um return, eu vou criar aqui fora uma variável do tipo usuário, usuário. Se eu entrar dentro desse login, significa que existe uma pessoa com esse login. Então, eu vou fazer existe receber o usuário. E vou dar novamente um break. Porque se ele já existe, se existe uma pessoa com aquele usuário, eu só quero ela, eu não quero mais ninguém. E fora do for, eu vou retornar existe. Ok? É basicamente isso, para verificar se o usuário existe no sistema. Vocês entenderam, pessoal? Tudo que eu expliquei aqui. Caso vocês não tenham entendido, repassem o vídeo. Se ainda não tiverem entendido, venham para a minha monitoria. Minha monitoria é nas segundas e terças, das 2 às 5 horas da tarde, tá?
Qualquer dúvida é só aparecer. Terei o prazer de tirar a dúvida de vocês, tá? Até a próxima aula.